Justa causa parece uma forma rápida de resolver um problema, mas quando é aplicada errado, pode virar o maior problema da empresa. A justa causa é uma das decisões mais delicadas dentro de uma relação de trabalho. E muitas empresas erram porque tratam esse assunto como uma reação imediata. O colaborador comete uma falta, a liderança se irrita, o clima fica pesado e, no impulso, alguém decide: vamos mandar embora por justa causa. Mas justa causa não pode ser aplicada com base em irritação. Ela precisa ser aplicada com base em prova, critério, proporcionalidade, coerência e muita cautela. Isso porque a justa causa é a penalidade mais grave que pode ser aplicada ao empregado. Ela encerra o vínculo de forma mais severa, reduz direitos rescisórios e gera impacto direto na vida profissional daquela pessoa. Por isso, esse tipo de demissão costuma ser analisado com bastante cuidado. E aqui está o ponto que muitos empresários precisam entender. A empresa precisa conseguir provas que tem razão. Muitas vezes, a empresa realmente enfrentou uma situação difícil. Pode ter havido faltas injustificadas, indisciplina, desídia, quebra de confiança, violação de regra interna ou uma conduta incompatível com o ambiente de trabalho. Mas, se isso não estiver bem documentado, a empresa pode ficar vulnerável. Um dos erros mais comuns é aplicar justa causa sem prova suficiente. A liderança sabe o que aconteceu, os colegas comentaram, o gestor ficou sabendo, mas quando chega o momento de demonstrar os fatos, não existem registros, mensagens, advertências, testemunhas organizadas ou documentos que sustentem aquela decisão. E aí, a empresa transforma uma decisão disciplinar em um risco trabalhista. Outro erro muito comum é a falta de proporcionalidade. Nem todo erro do colaborador justifica uma justa causa. Existem situações que pedem uma conversa formal, outras pedem advertência, outras podem justificar suspensão, e algumas, pela gravidade, podem realmente levar à justa causa. Mas tudo precisa ser analisado caso a caso. A empresa precisa se perguntar: a conduta foi grave o suficiente? Houve prejuízo? O colaborador já tinha sido advertido? A regra era clara? Outras pessoas já cometeram atos parecidos? E como a empresa agiu nesses outros casos? Essas perguntas são importantes porque a justa causa precisa ter coerência, proporcionalidade e prova. A empresa não pode tratar situações parecidas de forma completamente diferentes, nem aplicar uma medida tão grave muito tempo depois do ocorrido sem uma justificativa clara. Também é arriscado usar a justa causa apenas para reduzir custos em uma relação que já estava desgastada. Se a medida for revertida, a empresa pode ter que pagar verbas rescisórias, diferenças, multas e ainda enfrentar outros pedidos, dependendo da forma como tudo foi conduzido. Por isso, antes de aplicar uma justa causa, a empresa precisa fazer uma análise técnica. Qual é o fato? Qual é a prova? Qual é a gravidade? Se o colaborador conhecia a regra? Se a punição é proporcional? E se a comunicação será feita de forma respeitosa e reservada. Tudo isso importa porque a justa causa mal aplicada não termina no desligamento. Ela pode virar processo, gerar desgaste, afetar o clima interno e transformar uma decisão que parecia econômica em um prejuízo muito maior. Mas a empresa não precisa ter medo de aplicar justa causa quando ela é realmente cabível. Existem situações graves que exigem uma resposta firme. O que ela não pode fazer é aplicar uma penalidade tão séria sem preparo. Justa causa não combina com improviso. Combina com prova, procedimento, documentação, orientação e responsabilidade. Empresas maduras aplicam medidas disciplinares com técnica, clareza e segurança, porque o jurídico trabalhista não existe para impedir a empresa de tomar decisões. Então, antes de aplicar uma justa causa, revise o caso, organize as provas, verifique o histórico, analise a proporcionalidade e conduza a comunicação com cuidado, porque quando a justa causa é bem aplicada, ela protege a empresa. Mas quando é aplicada de qualquer forma, ela pode se tornar exatamente o problema que a empresa queria evitar.